Já pensou se existisse uma máquina de teletransporte para a gente se deslocar de um ponto ao outro da cidade sem nenhum inconveniente? Mas infelizmente não existe. Esse truque só é possível na TV. Transitar pelos grandes centros urbanos do Brasil é, na maioria das vezes, um desafio repleto de obstáculos, para lá de reais e sobre rodas. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. A frota brasileira é composta por 43 milhões de veículos, o equivalente a um veículo para cada 5 habitantes do país. E a escolha que as pessoas fazem para se deslocar é um dos principais aspectos que impactam a mobilidade urbana. Calcula-se que ao caminhar o indivíduo ocupa 0,8 metro quadrado, mas se ele opta por fazer um deslocamento semelhante em um automóvel particular, o espaço ocupado na via pode chegar a 60 metros quadrados. As ruas e avenidas das nossas cidades não foram planejadas para suportar tantos veículos. Essa é a realidade. Poliana Leite, mestre em transportes, conta pra gente. Existe uma saída? Qual é a saída possível para resolver a questão da mobilidade urbana no Brasil? O problema de mobilidade urbana se resolve com várias ações. Uma delas é a priorização do transporte coletivo. Uma outra é incentivar o transporte não motorizado. O que é esse transporte não motorizado? A utilização de bicicleta, o próprio pedestre também faz parte desse sistema. E tudo isso tem que ser feito com um grande planejamento urbano voltado para esse sistema de transporte e atendimento às necessidades da população. O tráfego urbano no Brasil ele é caracterizado pela priorização do transporte motorizado individual. As ruas estão cheias de carros. E a nossa cultura alimenta muito isso. Além disso, toda a infraestrutura foi muito idealizada em cima do carro particular. Essa priorização do transporte motorizado individual causa alguns problemas. Um deles é o congestionamento. As pessoas passam muito tempo para fazer seus deslocamentos. O tempo de viagem tem aumentado e algumas pesquisas têm mostrado isso. Isso acarreta problemas de produção, acarreta problemas para a economia do país. Além disso, tem a poluição atmosférica causada pela emissão de gases de efeito estufa provenientes dos veículos automotores. No mundo inteiro tem se pensado muito nisso e tem se culpado o transporte por esse aumento de emissões. A Europa, por exemplo, tem algumas medidas que estão sendo tomadas por alguns países. Em Paris tem se feito uma proibição de carros no centro urbano. A Alemanha prometeu que vai retirar de circulação todos os carros que utilizam combustível fóssil. No Brasil, nós estamos ainda muito aquém de todas essas medidas. E toda essa característica que o país tem ainda acarreta um outro problema, que é a diminuição da qualidade de vida das pessoas, já que existe uma segregação da utilização do espaço. Nós hoje temos muito mais espaço para os carros do que para as pessoas. Bom, muitos problemas a serem resolvidos no tráfego urbano, no trânsito das nossas cidades, e a tecnologia pode ajudar bastante, não é verdade? Hugo do Nascimento, doutor em ciência da computação. Explica pra gente de que forma. Divino, a tecnologia faz parte hoje em vários aspectos do trânsito. Então, desde o semáforo, que é um equipamento tecnológico, que controla como os veículos vão ultrapassar uma interseção, até a relação que a gente tem hoje com as câmeras de velocidade que nos captam, passando numa certa velocidade que pode ser superior, e depois no mecanismo de controle vem uma multa. Então a tecnologia está ali vinculada em vários aspectos do trânsito. Mais recentemente, a gente tem, isso nos últimos 20 anos, a utilização em setores que controlam o trânsito e o tráfego nas cidades dos sistemas de planejamento. Esses sistemas conseguem, então, dar uma maior facilidade para o gestor em otimizar o trânsito desses aspectos. E nos últimos 10 anos a gente tem uma nova tecnologia para o cidadão, que é no celular o aplicativo que te permite, como o Waze, o próprio Google Maps, permite fazer um cálculo de rota otimizado para chegar no seu destino. Então essa é a tecnologia aí na ponta para o usuário conseguir se deslocar melhor, evitar situações de congestionamento,
né, a gente está até se aproximando por causa dessa tecnologia, uma coisa que é chamada de otimização global. Não é otimização global ainda, mas é como se fosse, que é aquela ideia de você saber a priori, né, qual seria a melhor rota antes de seguir o destino, e essas rotas todas serem otimizadas dentro do sistema para reduzir o tempo total de tráfego, de emissão de poluente, de ruído na cidade. Hugo, a gente está vendo aqui atrás, né, a interface de um software de planejamento de tráfego urbano. Explica para a gente como que funciona esse tipo de programa. Esse sistema em particular é o PETGIM, é um software desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás como um software para ajudar na modelagem e simulação de tráfego urbano. Esses sistemas de planejamento, de tráfego, de trânsito, eles permitem que a gente faça cálculos de intervenção. Antes de, por exemplo, proibir uma conversão à direita ou à esquerda, modificar a mão de uma rua, retirar uma rotatória, né, colocar um semáforo, até trocar o tempo do semáforo, o adequado é que se faça a simulação da situação atual e de como vai ficar a situação e se verifique se realmente há uma redução dos problemas relacionados a congestionamento, né, atraso do tempo do trânsito dos veículos, e se essa redução, por sua vez, não está impactando também negativamente mais adiante. Muitas vezes a gente melhora na região local, mas gera um impacto mais na frente, algumas centenas de metros ou quilômetros de distância. Então, esse software tem esse potencial de permitir uma simulação prévia para a tomada de decisão. São programas que são voltados para o engenheiro de tráfego, então são programas bem especializados, mais técnicos, e hoje, sem eles, nas cidades como a gente tem, cidades de porte médio e grande, é basicamente inviável fazer uma intervenção com segurança. Então essa é o que nós temos também de mais moderno em termos de apoio na ponta para o técnico, né, que vai desenvolver, né, uma solução, ou implantar uma solução, né, para a melhoria das condições de trânsito na cidade. Olá, eu sou Amanda Medeiros, norte do Rio Grandense, morando aqui no Rio de Janeiro há 2 anos e meio. Faço doutorado em comunicação na UFRJ e sou usuária do transporte público aqui na cidade. O que eu percebo é que tanto aqui no Rio, quanto em Natal e em outros lugares onde eu utilizo esse serviço, existe uma grande diferença, na verdade, entre aquilo que nos é cobrado e o que nos é ofertado. Eu sei que tem outros projetos mais bem-sucedidos de mobilidade urbana pelo país, como é o caso de Curitiba, né, que é a cidade modelo de transporte público, pelo sistema de integração, mas o comum mesmo é que a gente encontre ônibus deteriorados, com climatização precária, superlotados, que não respeitam os horários, e isso é um problema, de fato, para nós usuários. De uma forma geral, eu acredito que a questão da mobilidade urbana, do transporte público, ela vai bem além da oferta de conforto e segurança para os seus usuários, né? Porque a partir do momento que o direito básico de ir e vir é ferido, tantos outros direitos do cidadão também são atingidos. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Você vai conhecer o software que pode ajudar a tornar o transporte coletivo no Brasil mais eficiente. E no quadro Casulo de Ideias, Ricardo e Lara falam sobre mobilidade urbana. Me diz uma coisa, quando as pessoas criticam o ônibus, o transporte coletivo, elas criticam por qual motivo? Eu acho que é porque é sujo e é muito cheio. Fica gente falando no seu ouvido e acaba que você começa a ficar tonto. Viver Ciência de volta, e comigo aqui no estúdio estão o Brian Richard Hall, que é doutor em Engenharia de Sistemas e Computação e professor do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, e Cristiano Farias Almeida, que é doutor em Transportes e coordenador do curso de Engenharia de Transportes da UFG. Como a gente disse no bloco anterior, a tecnologia pode ajudar a destravar as cidades. Vamos conhecer agora um software que busca melhorar a eficiência do transporte coletivo a partir de simulações. O programa foi desenvolvido em parceria pelo Instituto de Matemática e Estatística, Instituto de Informática e Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. Bom, esse software que a gente está desenvolvendo, essa pesquisa que a gente está desenvolvendo, ela visa então simular o fluxo de usuários do sistema de transporte coletivo na rede de transporte como um todo.
No momento, nós estamos interessados na região do centro de Goiânia, na região estendida do centro. Então, o sistema que atende essa região, atende a contento, ele tem uma qualidade adequada. Os ônibus que transitam por ali estão chegando com um índice de qualidade razoável, não estão lotados, estão lotados. O que acontece? E, dado que a gente consegue simular essa movimentação, o que a gente pode fazer então para alterar a situação atual? Onde que precisa mexer? Sem ter que tomar uma decisão sem saber qual seria o impacto dessa decisão. Então, é possível com esse simulador você simular várias situações tentando entender a consequência de uma intervenção mais séria no sistema de transporte. Bom, então a gente está simulando a movimentação do usuário, a movimentação dos ônibus. Para essa movimentação dos ônibus, a gente olha para os seus itinerários, todas as linhas. É lógico que a gente não está simulando um conjunto completo de linhas, mas nós pegamos um conjunto bem extenso de linhas do sistema atual que dá uma boa aproximação da situação existente atualmente na rede de transporte coletivo. Além das linhas de ônibus, nós olhamos também o trajeto individual do passageiro, de cada um dos usuários. A gente simula milhares de usuários num período, por exemplo, de 2 horas. Estamos interessados no período de pico, das 6 às 8 da manhã. Então a gente faz toda a simulação da movimentação desses passageiros no sistema para entender como que o sistema poderia ser modificado em determinadas situações ou alguns pontos, novas linhas, para melhorar o índice geral de qualidade. A otimização de um sistema de transporte coletivo pode se dar sob pelo menos dois viés. Um do usuário, do ponto de vista do usuário, o outro do ponto de vista do gestor. Esse sistema que a gente está desenvolvendo, ela procura otimizar pelo viés do usuário. Então, o impacto para a sociedade pode ser grande por esse aspecto. Então, a gente conseguindo simular bem o sistema e propor intervenções, essas intervenções vão ser propostas para melhorar a qualidade do atendimento ao usuário final. Esse seria o grande ganho da sociedade como um todo, com a implantação, com a utilização de um sistema como esse. Bom, o Brian, do Instituto de Matemática e Estatística, é coordenador desse estudo, né, Brian? Sim. Explica pra gente de que forma que a matemática está presente nesse software e pode ajudar aí a melhorar o transporte coletivo. Bom, a matemática está presente até de um modo simples, né, de calcular basicamente o tempo que o usuário do transporte coletivo sacrifica, que ele investe em se deslocar até um ponto de ônibus para pegar o transporte, aguardar no ponto para o ônibus lhe atender, para ele poder embarcar no ônibus, a diferença de tempo entre de ônibus e de carro, que há uma certa diferença, os ônibus, a velocidade média dos ônibus é menor do que a dos carros, né? E a distância que ele vai lhe deixar do destino final, que ele vai ter que se deslocar até o seu destino final, enquanto de carro, em princípio, teria um transporte mais direto, né? É uma fórmula, então matemática com essas variáveis, é isso? Essas são as variáveis e nós queremos minimizar o total de tempo que os passageiros gastam em seu transporte e ainda tem mais um fator, que é minimizar o tempo em transporte numa situação de pouco conforto, né? Um ônibus superlotado é um que você quer que o passageiro passe o menor tempo possível nessa situação, né? Então isso também faz parte da análise. E aí vocês conseguem, com esse programa de computador, fazer várias simulações. Vocês, inclusive, simularam o impacto do BRT no trânsito de Goiânia, não é isso? Sim. O BRT, isso está sendo atualmente realizado o estudo, então os resultados finais não estão comigo ainda. E exatamente até que ponto ele é realista depende de exatamente o que a prefeitura faria ao instalar o BRT. Não está inteiramente claro como vai ser, né? Nós entendemos que iria de um certo local que seria hoje na região de Balneário, naquela região antes seria um terminal norte, e o ônibus atenderia aquele terminal norte
e para linha direto, o BRT queria daquele ponto até o centro ou até o terminal cruzeiro, né? São as duas alternativas que nós estamos estudando. Cristiano, qual que é a confiabilidade desses programas de computador de controle de tráfego? Eles reduzem as chances, né, de que uma intervenção no trânsito seja mal sucedida? Absolutamente sim, porque na realidade quando se elabora ou se utilizam ferramentas computacionais nesse sentido, né, onde tem um embasamento científico, foi desenvolvido com base em casos que já foram inclusive aplicados, há uma grande chance, né, da aplicação dessas ferramentas terem resultados bem satisfatórios, bem eficientes, né? Ok, a gente conversa daqui a pouquinho mais sobre esse assunto. Continue com a gente. Muita gente hoje no programa apontando meios para destravar nossas cidades. E a turma do Casulo de Ideias não poderia ficar de fora, claro. Com a palavra, Lara e Ricardo. Meu nome é Lara e eu tenho 9 anos. Meu nome é Ricardo e eu tenho 6 anos. Lara, você já andou de ônibus? Já. Já? E como que foi a experiência? Foi legal, assim. Da primeira vez eu achei legal, porque eu tava andando num espaço maior que eu nunca tinha andado antes. Ricardo, você já andou de ônibus? Já. Já? E como que foi? Legal. Foi legal? Mas você acha que é melhor andar de carro ou de ônibus? Carro. De carro? Por quê? Porque não tem tanta gente falando no seu ouvido. Acho melhor os dois. Me diz uma coisa, quando as pessoas criticam o ônibus, o transporte coletivo, elas criticam por qual motivo? Eu acho que é porque é sujo e é muito cheio. Fica gente falando no seu ouvido e acaba que você começa a ficar tonto. Qual que será que é mais confortável? Ônibus? Você acha o ônibus mais confortável do que o carro? Porque no carro tem pouquinha gente, né? Mais espaço. E no ônibus? Mais espaço ainda. Como que você acha que deve ser a vida de quem anda de ônibus todos os dias? Acho que eu não queria ser essa pessoa, porque essa vida deve ser muito ruim. E existe um programa de computador que busca melhorar o transporte público. Como que você acha que funciona isso? Programa de computador. Acho que acessa no site e compra. Compra o quê? Ônibus. Compra um ônibus? Acho que sim. Mas deve ser muito caro um ônibus, não? O trânsito na cidade, o que você acha do trânsito na cidade? Muito barulhento, muito violento o trânsito. Muito carro? Muito carro, pouco espaço. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Acho que primeiro a gente podia aumentar um pouquinho a rua e falar: ei, pra que buzinar? Espera o sinal abrir. Pra que tanta violência? Cristiano, a Lara abordou aí um aspecto muito preocupante, que é a violência no trânsito, né? Segundo o Ministério da Saúde, em 2015, mais de 37 mil pessoas perderam a vida no trânsito, né, das nossas cidades. Na realidade, são números alarmantes, né, porque são vidas, né, que se perdem e, claro, a possibilidade de resolver esse problema parte do Estado assumir isso como uma política pública, né, onde seria necessário a elaboração e implementação de programas, inclusive programas educacionais, né,
poder reduzir essas questões relacionadas à educação do trânsito e tudo mais. Porque são fatores que estão totalmente relacionados, inclusive, com o próprio usuário do sistema viário. Então, claro, existem diversas formas ou diversas soluções, mas todas elas perpassam, óbvio, pela questão de educação no trânsito. Isso é fundamental para que nós possamos reduzir aí o número de acidentes e acidentes fatais nas grandes cidades, né? Cristiano, e é preciso melhorar o transporte coletivo, né? Isso é consenso, né? Dar mais qualidade, mais eficiência a ele. Agora, de que forma isso pode ser feito? Parte inicialmente, é óbvio, da questão de privilegiar ou de investir em transporte público, né? Principalmente transporte de qualidade. Então, existem várias tecnologias ou várias formas de se proporcionar essas soluções, né? Nas grandes cidades, inclusive no Brasil, hoje nós temos tecnologias como, por exemplo, BRT, onde você tem uma faixa exclusiva para o transporte público, ou outras tecnologias como o veículo leve sobre trilho, que são tecnologias, inclusive, ambientalmente satisfatórias. Essas tecnologias elas podem proporcionar, inclusive, uma melhor qualidade do serviço de transporte público, que é justamente para atender às necessidades dos usuários, né? Brian, gostaria de complementar? Bom, eu acho que isso são fatores importantes, mas tem outros fatores ainda que precisam ser incluídos, né? A própria demanda do uso do transporte coletivo é algo que funciona de modo intrinsecamente ineficiente. Quando você olha para os ônibus às 18 horas da tarde, estão todos lotados. Olha para os mesmos ônibus às 21 horas, por exemplo, estão vazios. Já vi ônibus, traz ônibus passando na minha frente vazio às 9, 9h30 da noite, né? Então, um dos problemas do uso do ônibus é que tem uma demanda que é concentrada em certos horários. O horário do rush se chama, ou de manhã cedo, ou à tarde em certo horário. Alterar o próprio uso do sistema, isso iria alterar bastante a eficiência dele, né? Agora, essa é uma mudança difícil de implementar, né? Mas é parte, além de alteração de linhas, da possibilidade de você fazer uma conexão de uma linha com outra, de transferência de uma linha para outra, né? E não apenas nos terminais, que é a situação atual em Goiânia, né? Tem várias propostas distintas que poderiam contribuir para a melhoria do transporte coletivo. Ok, o Viver Ciência de hoje fica por aqui. Brian, obrigado pela participação no nosso programa. Pois não. Cristiano, obrigado pela presença. Muito obrigado também. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Viver Ciência. Nossas redes estão aparecendo aí na tela, nosso site. Você pode entrar, deixar seu comentário, sua sugestão, que a gente vai responder com o maior carinho, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!